Saudações a todos. Na última aula, nós começamos a estudar o processo legislativo, que é o processo de elaboração das leis. E paramos exatamente na fase constitutiva, ou melhor, na fase introdutória, exatamente na iniciativa das leis de competência do Ministério Público. Dissemos que o processo legislativo é o processo de elaboração das leis e afirmamos que o processo legislativo compreende a elaboração dos seguintes tipos de leis: emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Esses tipos de leis estão contidos no artigo 59 da Constituição Federal. Muito bem. Dissemos que o processo legislativo ele envolve o processo legislativo ordinário e envolve o processo legislativo especial. No processo legislativo ordinário, envolve a elaboração de dois tipos de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias. Esses dois tipos de leis que fazem parte do processo legislativo ordinário, eles têm uma fase introdutória, onde nós vemos a iniciativa popular, quem pode propor o projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar. Muito bem. Então, dentro do processo legislativo ordinário, que envolve dois tipos de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias, eu expliquei que as leis complementares são leis que complementam o texto constitucional. São leis que dão viabilidade a um dispositivo da Constituição. Só se usa a lei ordinária quando a Constituição expressamente pede. Eu citei como exemplo o parágrafo 2º do artigo 18, o parágrafo 3º do artigo 18, e tem outros parágrafos mais, outros artigos que vocês vão conhecer no decorrer do estudo da própria Constituição. Disse também que as leis complementares, elas são aprovadas por maioria absoluta de votos. O quórum de votação, maioria absoluta. Maioria absoluta é, no mínimo, a metade mais um dos que compõem a casa. Então, se a casa tem 100 membros, a maioria absoluta será alcançada a partir de 51 votos, o quórum de votação. Muito bem. Depois eu falei nas leis ordinárias, que é outro tipo que pertence ao processo legislativo ordinário. E disse que a lei ordinária é exatamente a função típica que possui o Congresso Nacional. A função típica do Congresso Nacional é elaborar as leis ordinárias, as leis que tratam dos assuntos da União em geral. É um ato normativo típico do Poder Legislativo. A função típica dele é fazer as leis ordinárias. Muito bem. Tanto o projeto de lei complementar como o projeto de lei ordinária, eles poderão ser apresentados por qualquer membro ou comissão da Câmara
do Senado, do Congresso, poderão ser apresentados pelo Presidente da República, poderão ser apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelos cidadãos, através da iniciativa popular. Esta aí é a fase introdutória. Será aprovado um projeto de lei ordinária por maioria simples de votos. O quórum de votação é maioria simples. Maioria simples será, no mínimo, a metade mais um do voto dos presentes, conforme preceitua o artigo 47. Então, o projeto de lei complementar será aprovado por maioria absoluta. O projeto de lei ordinária será aprovado por maioria simples. A maioria absoluta é, no mínimo, a metade mais um dos que compõem a casa. E a maioria simples, também chamada de relativa, será, no mínimo, a metade mais um do voto dos presentes. Aí nós passamos a estabelecer as iniciativas, né? Tanto da lei complementar como da lei ordinária. Iniciativa é a apresentação do projeto. Então, por exemplo, a iniciativa popular. O povo pode apresentar projeto de lei, desde que esse projeto seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, dividido pelo menos por 5 estados da federação, com não menos de 3% dos votos dos habitantes daqueles estados, dos eleitores, melhor dizendo, 0,3%. Muito bem. A iniciativa do chefe do Poder Executivo, quer dizer, os projetos que só podem ser apresentados pelo Presidente da República. Aí nós observamos para os senhores o artigo 61, inciso 1, a linha A, B, C, D, vocês já anotaram isso aí. Isso aí é a iniciativa do chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República. Falamos também da iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário, onde eu enfatizei tribunais do Poder Judiciário, porque existe tribunal que não é do Poder Judiciário, como é o caso do Tribunal de Contas da União. Aí estabeleci, conforme previsto na Constituição, que é de iniciativa do Poder Judiciário iniciar as leis que estão previstas, os assuntos, no artigo 93, 96 da Constituição. E depois nós observamos a iniciativa do Ministério Público, de acordo com o Constituinte de 1988, é de competência do Ministério Público apresentar projetos de leis compreendidos no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí nós esgotamos a fase introdutória. Aí vamos para a fase constitutiva. Vamos agora entrar na fase constitutiva, que é exatamente a aula de hoje. A fase constitutiva é o trabalho já desenvolvido em plenário. É o trabalho que trata da elaboração da lei. Essa é a fase que nós chamamos de constitutiva. Deliberação em plenário é uma das fases. O que é a deliberação em plenário? É o trabalho desenvolvido em plenário pelos deputados e senadores. O que é que compreende esse trabalho? Esse trabalho compreende
a discussão do projeto, as emendas ao projeto, a votação do projeto, até a aprovação final, ou então a rejeição, se for o caso. Isso aí é a fase chamada de deliberação plenária, que vocês vão anotar agora aí. É o trabalho desenvolvido em plenário pelos deputados e senadores, vírgula, compreendendo as emendas, vírgula, discussões até a votação final. Emenda que eu me refiro são emendas ao projeto, não é emenda constitucional, é emendas ao projeto. Um projeto, quando ele está sendo discutido em plenário, ele pode sofrer N emendas, N propostas de emenda. Elas todas serão discutidas. Então, vou repetir. É o trabalho desenvolvido em plenário pelos deputados e senadores, vírgula, compreendendo as emendas, vírgula, discussões até a votação final. Esta é uma das fases da fase constitutiva, é a deliberação plenária. A outra fase é procedimento na casa iniciadora. Vamos explicar o que é isso. Um projeto de lei, ele pode começar pela Câmara ou pelo Senado. Quando o projeto é de autoria do Presidente da República, de iniciativa popular, dos tribunais superiores, ele começa pela Câmara, depois é que vai para o Senado. Então, a primeira casa a apreciar o projeto é chamado de casa iniciadora ou Câmara iniciadora. E a segunda casa a apreciar o projeto é chamado de casa revisora ou Câmara revisora. Se um projeto pode começar pela Câmara ou pelo Senado, significa que tanto a Câmara pode ser a casa iniciadora como a casa revisora. E o Senado também pode ser a casa iniciadora ou a casa revisora. Depende de por onde começa a ser apreciado o projeto. Então, não se fala aqui nem Câmara nem Senado. Vamos falar em casa iniciadora e casa revisora, tá? Bom, então o projeto chegou na casa iniciadora, ele passará primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta Comissão de Constituição e Justiça vai ter a finalidade de verificar a constitucionalidade do projeto. Se o projeto estiver ferindo a Constituição, ele é inconstitucional. E sendo inconstitucional, ele será arquivado. Ele morrerá na casa iniciadora. Mas se ele não ferir a Constituição, ele segue. Ele segue. Aí ele sai da Comissão de Constituição e Justiça e vai para a comissão temática. A comissão temática, ela varia de acordo com o tema do projeto. Se for um tema de educação,
ele será apreciado pela comissão temática da educação. Se for um tema sobre saúde, um projeto sobre saúde, ele irá para a comissão temática de saúde. Se for um projeto voltado para a agricultura, ele irá para a comissão temática de agricultura. Se a comissão temática aprovar, certo? Aí então ele será discutido, votado, aprovado, ele vai para a comissão revisora. Chegando na comissão revisora, ele novamente passará pela Comissão de Constituição e Justiça. Se a Comissão de Constituição e Justiça não aprovar, considerar que o projeto está ferindo a Constituição, ele já morreu ali, será arquivado. Se aprovar, segue para a comissão temática, conforme a natureza do projeto. Aprovado pela comissão temática, ele vai ao plenário. Aprovado pelo plenário, ele vai direto para o presidente da República, sancionar ou vetar. Se a Casa Revisora fizer alguma emenda na proposta que veio da Casa Iniciadora, o projeto volta para a Casa Iniciadora, para ela apreciar a emenda. Se ela não concordar com a emenda, o projeto segue para o presidente da sua forma originária, assim como ela saiu da Casa Iniciadora, para o presidente sancionar ou vetar. Se preocupe com isso aí, que nós temos um exercício que vocês vão escrever todas as fases, tudinho, correto? Eu faço as perguntas e vocês vão escrevendo, tá? Então aqui é um pouquinho enrolado realmente, mas não vai ter problema. Agora vocês vão anotar. Procedimento na Casa Iniciadora. Após a apresentação do projeto, vírgula, este seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente para as comissões temáticas. Repetindo, após a apresentação do projeto, este seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente para as comissões temáticas. Agora vamos para o procedimento na Casa Revisora. Sendo aprovado na Casa Iniciadora, seguirá para a Casa Revisora. Em seguida, nesta será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas. Então, procedimento na Casa Revisora. Sendo aprovado na Casa Iniciadora, seguirá para a Casa Revisora. Em seguida, nesta será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas. Muito bem.
Agora nós continuamos com a fase constitutiva. Nós vamos para a sanção. Sanção é o ato pelo qual o presidente da República manifesta a sua aceitação para com o projeto aprovado pelo Legislativo. O presidente da República, ao receber um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, ele tem o prazo de 15 dias úteis para se manifestar, ou sancionando ou vetando. Chama-se quinzena do presidente. Se dentro desses 15 dias o presidente não se manifestar, o projeto será considerado sancionado pelo silêncio do presidente. Aí nós estamos diante de uma sanção tácita. Se dentro destes 15 dias o presidente se manifestar concordando com o projeto, nós estamos diante de uma sanção expressa. Então, a sanção expressa é quando o presidente se manifesta dentro dos 15 dias úteis, concordando com o projeto. Então, nós temos uma sanção expressa. Sanção tácita é quando o presidente não se manifesta nos 15 dias úteis. Aí o projeto será considerado sancionado pelo silêncio do presidente. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Quando ele veta, é porque ele discorda com o projeto aprovado pelo Legislativo. Aí ele veta. Não tem veto tácito, só tem veto expresso. Por quê? Porque o silêncio já implica na sanção tácita. Então não tem veto tácito, só tem veto expresso, né? O veto, ele pode ser um veto jurídico ou pode ser um veto político. Quando é que o veto é jurídico? É quando o presidente veta o projeto alegando uma inconstitucionalidade. Aí o veto é jurídico. Quando é que o veto é político? É quando o presidente veta alegando que o projeto não é de interesse público relevante. Aí o veto é político. Muito bem. Então vamos lá. Coloquem: sanção é o ato pelo qual o chefe do executivo concorda com o projeto aprovado pelo Legislativo. É o ato através do qual o chefe do Executivo concorda com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Sanção expressa ocorre
na hipótese do presidente da República manifestar a sua aceitação para com o projeto de lei dentro do prazo de 15 dias úteis. Repetindo, sanção expressa ocorre na hipótese do presidente da República manifestar a sua aceitação para com o projeto de lei no prazo de 15 dias úteis. Sanção expressa, ou melhor, perdão, sanção tácita ocorre na hipótese do presidente da República deixar de manifestar-se por escrito sobre o projeto no prazo de 15 dias úteis. Repetindo, sanção tácita ocorre na hipótese do presidente da República deixar de manifestar-se no prazo de 15 dias úteis. Vamos agora ao veto. Conforme eu expliquei, coloquem, é a discordância, vírgula, total ou parcial do presidente da República com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Repetindo, é a discordância, vírgula, total ou parcial, vírgula, do presidente da República com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Esse é o veto no sentido amplo. Agora eu disse para vocês que ele pode ser um veto jurídico ou ele pode ser um veto político. O veto jurídico é quando o presidente vetar por inconstitucionalidade. E o veto político é quando o presidente vetar por não ser o projeto de interesse público. Então coloque, veto jurídico, quando o veto for motivado pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Repetindo, quando o veto for motivado pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Veto político, quando o veto for motivado pela contrariedade ao interesse público do projeto de lei. Repetindo, quando o veto for motivado pela contrariedade ao interesse público do projeto de lei. Então esta aí é a fase constitutiva.
né? Casa iniciadora, casa revisora, sanção, sanção expressa, sanção tácita, veto jurídico, veto político. Agora nós vamos para a fase complementar. A fase complementar compreende a promulgação e a publicação. O que é a promulgação? A promulgação é o atestado formal da existência da lei. É o ato pelo qual o presidente da República comunica ao corpo social, que somos nós, a existência da lei. Há autores que não fazem a diferença entre promulgação e sanção, mas existe. Sanção é o ato formal, né, que o presidente comunica a existência de uma nova lei, inclusive ordenando-lhe o cumprimento. É a promulgação. E a publicação? A publicação é quando a lei é transcrita no Diário Oficial. A partir daí, ela torna-se conhecida e obrigatória, ninguém podendo alegar em sua defesa a ignorância à lei. Mesmo o analfabeto não pode dizer: eu fiz isso porque eu não sabia que era crime, eu não sei ler, problema teu. Todos são obrigados a conhecer a lei. Então coloque: promulgação é o atestado formal e oficial da existência da lei. Em seguida, é considerada mera comunicação, quer dizer, simples comunicação, mera comunicação da existência da lei. Vou repetir: promulgação é o atestado formal e oficial da existência da lei. Em seguida, é considerada mera comunicação da existência da lei. Publicação: trata-se do ato que encerra o processo legislativo, vírgula, ou seja, vírgula, da comunicação feita a todos da existência de uma nova lei, vírgula, bem como de seu conteúdo, vírgula, através do Diário Oficial. Vou repetir: trata-se do ato que encerra o processo legislativo, vírgula, ou seja, vírgula, da comunicação feita a todos da existência de uma nova lei, vírgula, bem como de seu conteúdo, vírgula, através do Diário Oficial. Muito bem. Agora, no item 5, nós vamos ao procedimento
legislativo sumário. O presidente da República, ao apresentar um projeto de lei, ele pode solicitar urgência para que o projeto seja apreciado. Se ele solicitar urgência, o projeto deverá ser apreciado em 45 dias pela Câmara e 45 dias pelo Senado. Se ultrapassar os 45 dias, evidentemente o projeto sendo do presidente, ele começa pela Câmara. Se ocorrer de não ter sido colocado em votação, nós temos o que nós chamamos de trancamento de pauta. O que é o trancamento de pauta? Não se aprecia nenhum outro projeto, enquanto não se apreciar o projeto do presidente. Isso chama-se sobrestamento. É sobrestado, colocado de lado todos os projetos, exceto aqueles que tenham prazo constitucional. Por exemplo, medida provisória não pode ser colocado de lado, porque a medida provisória tem prazo, 120 dias, né? São 60 dias, se não for colocado em votação em 60 dias, prorroga-se por mais 60, né? Aí então tem prazo, então não se pode mexer com a medida provisória, não pode se sobrestar, colocar de lado, não, ela fica lá, tá? Isso é pergunta de concurso para quando você for fazer concurso para juiz, delegado, promotor, isso é chave aí, tá? Então este aí é o que se chama de procedimento legislativo sumário, quer dizer, aquele que é rápido, né? Rapidinho, tá? Só acontece nos projetos de autoria do presidente quando ele solicitar urgência. Se ele não solicitar urgência, ele segue o rito normal. Na época da Revolução, quando o presidente apresentava um projeto que ele dava caráter de urgência e o Congresso não colocava em votação em 45 dias, ele era considerado aprovado. A aprovação chamava-se por decurso de prazo. Mas aquele tempo era tempo da Revolução, correto? A arbitrariedade. Hoje não pode mais acontecer isso. Caiu isso aí. Não tem decurso de prazo, correto? Então vamos lá. Vamos ao processo legislativo sumário. Vocês vão anotar. O presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa, vírgula, se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, vírgula, cada qual, vírgula, sucessivamente, vírgula, em até 45 dias, vírgula, sobrestar-se-ão, sobrestar, tracinho SC, tracinho ão,
Sobrestar-se-ão. Todas as deliberações. Sobrestar-se-ão. Todas as deliberações. Abra um parêntese. Trancamento de pauta. Feche o parêntese. Com exceção das que tenham prazo constitucional, vírgula, até que se ultime, 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 até que se realize, né? Até que se ultime a votação. Ultime, uma palavra só, ultime, ultime a votação, até que se faça a votação. Vou repetir. O presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa, vírgula, se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, vírgula, cada qual, vírgula, sucessivamente, vírgula, em até 45 dias, vírgula, sobrestar-se-ão. Como é que se escreve? Sobrestar, tracinho SC, tracinho ão, sobrestar-se-ão, todas as deliberações, abram parênteses, trancamento de pauta, fecho parênteses, vírgula, com exceção das que tenham prazo constitucional, vírgula, até que se ultime a votação. Então aqui termina o processo legislativo ordinário. A partir da próxima aula, nós vamos entrar nos processos legislativos especiais, que envolve emenda, envolve resoluções, decreto legislativo, medidas provisórias. Esse aí são os processos especiais. Por quê? Porque eles têm um rito diferente daquele que se usa para o processo legislativo ordinário. Por exemplo, não tem veto, não tem sanção, correto? Então nós vamos entrar na próxima aula. Sejam felizes. Um bom Círio, hein?